Você já ouviu falar no termo grande comissão? Se não, fica com a gente que a gente vai tentar entender um pouquinho mais o que isso significa. Em Mateus 28, a partir do verso 18, vai dizer assim, só Jesus dizendo: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se você ainda não viu a mensagem sobre o que é o Evangelho, eu recomendo para que você pare esse vídeo aqui, volte lá no nosso canal e procure a mensagem O que é o Evangelho, que foi o último programa aqui do Blessed Talks. Falando sobre a grande comissão, Jesus aqui ele já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado ao terceiro dia e agora ele estava para voltar ao Pai, voltar para o céu. E ele deixa isso que a gente chama de a grande comissão para os seus discípulos. E o que é grande comissão? Grande comissão é uma grande ordem, né? Jesus dá uma grande ordem para os seus discípulos ali. E ele vai dizer, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Mas é importante dizer que Jesus ele começa o texto aqui falando assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ou seja, por que nós podemos ir fazer discípulos para Jesus? Porque o nosso Jesus tem autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Aí ele vai dizer: portanto, vão e façam discípulos. Nós fazemos no nome de Jesus e fazemos para ele. A ideia aqui é que nós não fazemos bons igrejeiros, nós não fazemos aqui bons promessistas somente, mas nós fazemos bons discípulos para Jesus. Jesus ele faz ele nos dá essa ordem de sair da nossa zona de conforto e falar dele para as pessoas ao nosso redor. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, obviamente ele estava pensando ali que pessoas no seu dia a dia, na Grande São Paulo, ou no Amazonas, ou em Minas Gerais, ou em qualquer lugar do mundo, teriam pessoas que não seriam missionários no sentido de transcultural, aonde ele vai sair da sua cidade para ir pregar em um outro país ou em uma outra cidade. Jesus sabia que teria pessoas que seriam missionários locais, crentes que participariam de uma igreja local, mas que teriam o seu dia a dia ali no trabalho, na faculdade, na escola, e onde eles poderiam falar do Evangelho de Jesus, do amor de Deus para a humanidade. Então, quando Jesus fala aqui, vão e façam discípulos, essa palavra vão, ou ide, ela, no seu sentido original, traz a ideia de enquanto vocês vão, ou seja, enquanto você está fazendo o seu trabalho da escola, ou enquanto você está no trabalho, ou enquanto você está vivendo o seu dia a dia, faça discípulos para mim. A ideia de Jesus não é você simplesmente ir para uma praça e você pregar sobre ele ali com um alto-falante. Não é só isso. Dá para fazer? Dá. Mas a ideia do texto aqui é que no dia a dia isso é uma preocupação para você. É que no dia a dia esse é um assunto que é recorrente na sua mente e no seu coração. É que no seu dia a dia você esteja atento para as oportunidades de falar do amor de Deus para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas ao seu redor. Agora fica a pergunta aqui para a gente. Jesus ele faz uma grande sugestão para os seus discípulos? Não, ele faz uma grande comissão, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Como nós somos promessistas, nós temos o nosso lava-pés como uma ordem de Jesus. Toda vez que vocês fizerem a ceia, façam como eu fiz. Nós lavamos os pés uns dos outros na ceia por causa disso. Só que às vezes nós damos uma grande importância para isso, mas nós não entendemos que Jesus também nos dá uma ordem, um imperativo de ir e fazer discípulos. Nós até fazemos o lava-pés bem, mas às vezes não levamos tão a sério a grande comissão, que tem o mesmo peso de ordem. Jesus mandou a gente fazer discípulos para ele. Não é somente uma possibilidade, olha, se possível, se der, se tiver oportunidade, mas não, ele mandou, vão e façam. E como nós fazemos discípulos para Jesus?
Ele vai dizer aqui, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Ou seja, o que é fazer discípulo para Jesus? É óbvio que você vai pregar o Evangelho, as boas novas. E voltando, se você ainda não viu o vídeo sobre o que é o Evangelho, olha aqui no canal que nós temos um vídeo explicando sobre o que é. Se você prega o Evangelho para uma pessoa e ela entende o Evangelho, ela se arrepende do seu pecado e passa a querer viver uma nova vida, ela nasce de novo, o próximo passo é ensinar essa pessoa o que Jesus disse, ou ensinar o que a palavra de Deus diz que é a Bíblia Sagrada. Então, para isso nós temos vários meios, né? Você tem o estudo bíblico, você tem o tete a tete ali, uma conversa às vezes informal, você pode ensinar algo da Bíblia para a pessoa. Você tem a pregação no culto, você tem pregações na internet, você tem estudos na internet. Então, não existe uma desculpa que nós podemos dar para não fazermos discípulos. E é importante ressaltar que quando Jesus diz aqui para a gente ir fazer discípulo, ele diz para todos os discípulos. Ele não separa 2 ou 3, ele não separa 4, ele não separa 5. Não, ele chama os evangelistas de canto e fala assim, olha, vocês que são evangelistas, e vocês que têm esse dom, vão e façam discípulos. Não é isso. É a igreja inteira, de forma orgânica, fazendo discípulos no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, seja onde for. Existe um mandamento de Jesus para que nós vamos, que a gente vá e faça novos crentes, né? Novos discípulos de Jesus. E é importante ressaltar. Eu falei aqui novos crentes, mas a gente não pode parar por aí. A pregação do Evangelho, ela gera novos crentes. Mas a pregação do Evangelho continuada, que é o ensinar todas as coisas, que é o discipulado, isso vai fazer com que a pessoa se torne um discípulo de Jesus. E não somente um bom crente, mas um bom discípulo do Senhor. Fica então a dica. Preste atenção que isso é uma ordenança de Jesus. Ele não deu uma grande sugestão, ele deu uma grande comissão. Vão e façam discípulos. E é discípulos para Jesus, não discípulos para a sua igreja local somente, não somente para a nossa denominação, para a sua denominação, mas faça discípulos para o Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui. Esse foi mais um Blessed Talks. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.